Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E agora a gente vai falar um pouco sobre políticas públicas, né? No vídeo anterior a gente, trouxe aqui um conceito, uma discussão sobre o conceito de política de forma mais ampla, de forma mais abstrata. E agora a gente vai afinando isso para chegar num conceito, ou pelo menos numa ideia, em noções básicas da ideia de política pública, né? Do conceito de políticas públicas para a gente poder caminhar ali para as nossas discussões sobre políticas educacionais no Brasil, certo? Bom, o que a gente entende por políticas públicas, né? De forma geral, a gente pode dizer que as políticas públicas são programas, ações, decisões tomadas pelos governos, seja no nível federal, estadual ou municipal, visando assegurar os direitos previstos na Constituição, tá certo? É, muitas vezes, né, essa esses programas, essas ações, essas decisões, elas passam em alguma medida, em algum momento, por uma participação da sociedade civil, né? Uma participação da sociedade, seja na elaboração, na implementação ou nas demandas, né? Por uma política pública específica, tá certo? O que é importante a gente destacar, né, quando a gente fala sobre política pública, e é isso um pouco a tônica do que eu gostaria de trabalhar ao longo do curso, né, sobre política de organização da educação brasileira, né, é quando a gente fala de políticas públicas, a gente precisa pensar nela em duas dimensões, tá? Duas dimensões não significa que são duas coisas separadas ou que sejam duas coisas não relacionadas. Pelo contrário, né? É a gente, enquanto pesquisador, enquanto estudantes, né? Enquanto pensadores, né, das políticas públicas educacionais, a gente precisa pensar em duas dimensões, né? Ou seja, pensar a partir de dois aspectos que são diferentes, mas estão profundamente ligados, né? A gente só consegue separar isso pensando, né? Na prática eles estão juntos, tá? Quais são essas duas dimensões? A política pública, ela tem uma dimensão que é política, ou seja, ela é uma dimensão que envolve, né, a política pública, ela é um conjunto de medidas que são pensadas politicamente. Pensar politicamente, são pensadas politicamente porque elas envolvem decisões, né, elas envolvem escolhas, né, e elas envolvem, sobretudo, conflito de interesses, né. A, a, Qualquer política pública precisa ser pensada nessa dimensão, né, do conflito de interesses. Quando os governantes, né, quando o poder público toma decisões, elabora políticas públicas, ele está pensando em como administrar esses conflitos de interesse, tá certo? Quando a gente fala de políticas públicas para moradia, políticas públicas para educação, políticas públicas para saúde, para segurança, tudo isso envolve, né, decisões que precisam ser pensadas a partir desses conflitos de interesse. Quais são os interesses? Quais são os grupos por trás desses interesses? Qual é o poder de influência desses grupos na tomada de decisões? Então, pensar política pública passa necessariamente por pensar essa dimensão política, essas relações de poder, né, que envolvem as decisões, que envolvem a tomada de decisões, as escolhas, né, que envolve essa administração dos conflitos de interesses. Mas também pensar política pública envolve uma outra dimensão, que é a dimensão administrativa, né? Ou seja, como que esses projetos, depois de pensados, depois de decididos, né, depois de tentar administrar os conflitos de interesse, como que eles são de fato colocados em prática, né? Como que esses programas são efetivados, tá certo? Então, a análise de políticas públicas, né, tem que estar atento também à questão prática, à questão administrativa, à questão real. Real, desculpa, real não é a melhor palavra, porque a dimensão política também é real, aliás, muito real. Mas a questão administrativa, né, a dimensão administrativa é como que essa decisão política que foi tomada, né, essa escolha política, essa
essa tentativa de administração dos conflitos de interesse que está na dimensão política, como que isso é efetivado, como que isso é colocado em prática, certo? Como que isso é de fato transformado numa ação, num programa, numa lei, né? Numa atitude, num projeto de intervenção na realidade, tá? Outra coisa que é importante quando a gente fala de política pública, né, de políticas públicas, é pensar também como que as políticas públicas se encaixam na diferença que existe entre políticas de Estado e políticas de governo, tá? O que que é política de Estado? Política de Estado é uma política que é respaldada na Constituição, ou seja, ela tem lastro na Constituição, perdão, ela é constitucional, tá certo? E ela é, de certa forma, incorporada pelo Estado, não pelo governo, tá? Existe uma diferença. O Estado é uma instituição que é permanente, vamos dizer assim, né? Independente do governo que está ocupando o Estado. Mas o Estado é uma instituição permanente. E algumas políticas públicas, elas são incorporadas ao Estado. Independente do governo, a política continua, tá? Um exemplo disso, né, é, por exemplo, o programa Bolsa Família, né, que foi elaborado no governo, no governo do PT, né, do Lula, né, e que foi incorporado, de certa forma, na estrutura do Estado. Saiu o Lula, entrou a Dilma, manteve o Bolsa Família, saiu a Dilma, entrou o Temer, manteve o Bolsa Família, saiu o Temer, entrou o Bolsonaro, manteve o Bolsa Família. É claro, com corte de recurso, com mudança de enfoque e tal, mas manteve. Então, de certa forma, é uma política pública que foi incorporada à estrutura do Estado, né? E vale dizer também que o próprio Bolsa Família não foi uma criação do nada, ela é a incorporação de uma política anterior do governo Fernando Henrique Cardoso, né? É, também uma política de transferência de renda, enfim, na verdade, o Bolsa Família ele é uma junção de vários programas que existiam antes, né? Ou seja, eram políticas que lá desde o governo Fernando Henrique foram se incorporando no Estado, né? Foram políticas públicas que foram se tornando políticas públicas do Estado, políticas de Estado. Por outro lado, nós temos também políticas de governo, que são políticas que são muito suscetíveis às mudanças de governo. Então, um governador, um prefeito, um presidente implementa uma política pública, termina o mandato dele, né, o próximo a ocupar o cargo não dá continuidade àquela política, tá? Então, quando a gente olha as políticas públicas, a gente tem que ver se elas são políticas que já foram, de certa forma, incorporadas à estrutura do Estado e se transformaram em políticas de Estado, ou se são políticas de governo. São políticas que têm uma duração que varia, né, ou é mais suscetível à alternância de poder dentro do aparelho do Estado, tá bom? Bom, o que a gente está falando aqui de políticas públicas, né, são questões políticas, questões de governo, questões de tomada de decisões que, de certa forma, mediam a relação entre o Estado, que é o promotor dessas políticas, e a sociedade, que é considerada ali a usuária dessas políticas, né, é o público-alvo das políticas sociais. Então, as políticas públicas estabelecem essa mediação entre Estado e sociedade, né? As políticas públicas elas podem ter diversas dimensões e é, diversos setores, né? De abrangência, de atuação, né? Então, nós temos políticas econômicas, são políticas públicas, né? Quando se decide a taxa de juros, quando se decide é, os investimentos, né? Onde vai investir, onde vai deixar de investir, isso é uma política pública, uma política do governo, né? Que tem influência, né, que tem impactos diretos na sociedade, né, estabelece essa mediação entre atitudes do governo e a sociedade, né. Nós temos a política externa, né, a política externa talvez é a que, do ponto de vista mais imediato, é a que menos a gente sinta enquanto sociedade os efeitos dessa política, mas são políticas públicas também, né, quando o governo a ou B decide estreitar laços, né, diplomático com outros países, isso vai ter impacto nas exportações, nas importações, né, nas trocas comerciais, nas parcerias,
na transferência de tecnologia, tudo isso tem a ver, né? Então, a política externa também é uma política pública, né? Talvez é aqui a gente perceba com menos intensidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas são políticas públicas e têm sim impacto na sociedade. Né? Políticas administrativas, né? Políticas setoriais mais específicas, políticas educacionais, políticas de saúde, políticas de segurança, políticas de moradia, né? Talvez as políticas setoriais, sociais, elas são as que têm mais relação com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Tá? Mas, de todo modo, o que eu gostaria de chamar a atenção é que tudo isso são políticas públicas. Todas essas medidas governamentais e que têm relação e têm impacto na sociedade, em maior ou menor grau, de forma mais imediata ou de forma mais prolongada, né? Isso são políticas públicas, tá certo? Então, as políticas públicas estabelecem essa mediação entre o Estado e a sociedade. Outro elemento importante para a gente pensar as políticas públicas é o ciclo das políticas públicas, né? Então, as políticas públicas, elas obedecem à elaboração das políticas públicas, elas obedecem mais ou menos um passo a passo, um ciclo, né, de formulação, de implementação, tá? Geralmente esses ciclos, né, são colocados, né, esse ciclo é colocado geralmente com 6 etapas, 6 pontos, tá? O primeiro é a identificação do problema, né? E essa identificação do problema, ela vai ser feita ou por um olhar técnico de pesquisadores, de especialistas que vão olhar, né, para uma realidade, identificar os problemas daquela realidade, né, e transformar isso numa demanda, seja, muitas vezes, por uma demanda da própria população, da própria sociedade que está pedindo, ó, precisamos solucionar esse problema. Existe um problema real, concreto, e ele precisa ser solucionado. Então, a primeira etapa é a identificação do problema, certo? Num segundo momento, existe a criação de uma agenda desta política pública, ou seja, definir as urgências, as prioridades, né? E quando que aquela política precisa de fato estar implementada, né? Qual que é a necessidade real qual que é a demanda real que ela está buscando, né? Quando você tem um conjunto de problemas a se resolver, né? A identificação de vários problemas simultâneos, você precisa definir ali as suas prioridades, né? As suas urgências para poder dar continuidade na elaboração dessas políticas. O terceiro ponto, né, do ciclo das políticas públicas é a formulação de alternativas, né? Quais são as soluções possíveis para aquele problema que foi identificado, né? Quais são as saídas? Quais são as formulações é, é, que podem nos guiar no sentido de resolver aquele problema, certo? Muitas vezes vão aparecer mais de uma solução, né? Agora, você precisa avaliar, né, qual que é a solução mais viável. Esse é o quarto ponto. Essa é a quarta etapa, né, desse ciclo das políticas públicas. A partir das soluções possíveis, qual é a mais viável? Qual é que vai ter efeitos melhores, os efeitos mais esperados, né? Quais são as vai resolver o problema mais rápido? Ou qual que vai resolver o problema de forma mais efetiva, né? Então, a tomada de decisão é justamente dentro das possibilidades de soluções, qual será implementada. Quinto ponto é a implementação. Colocar essa solução decidida, né, essa solução escolhida como a mais viável, colocá-la em prática, né? Efetivar a política pública, né? Ela intervém na realidade tentando solucionar aquele problema. O sexto ponto, né, é o monitoramento e a avaliação dessa política pública, né? A partir do momento que ela foi implementada, a gente precisa acompanhar para ver se ela está funcionando, ver se ela está sendo eficiente, né? Se ela tem eficácia, se ela é efetiva, né? Esse sexto ponto é o ponto da verificação. Funcionou? Não funcionou? Precisa de mudanças? Essa política pública solucionou um problema, mas criou outro, né? Isso faz parte desse monitoramento, dessa verificação. Se ela criou outro problema, a gente vai começar um outro ciclo de políticas públicas. Porque se foi identificado um problema, vamos pensar em soluções, né? Então, esse sexto ponto
ele é também um ponto de partida para novas políticas públicas, né? Então, a política pública foi implementada, ela pode criar novos problemas, ela pode solucionar outros, ela pode criar outras demandas, e isso vai alimentando outros ciclos das políticas públicas. Por fim, para encerrar, é importante também a gente ressaltar que dentro da nossa Constituição, né, da Constituição Federativa do Brasil, né, de 1988, existe uma exigência de que o Estado garanta a participação da sociedade neste ciclo de elaboração e implementação das políticas públicas, certo? Então, a sociedade tem alguns mecanismos, a sociedade civil, né, essa que a gente entende como separada do Estado, a sociedade ela tem mecanismos de participar das políticas públicas, seja na identificação de problema, na formulação de soluções, né? Na formulação de alternativas, na tomada de decisão, na implementação, no monitoramento, tá certo? Alguns desses mecanismos previstos na Constituição, né, que servem para garantir a participação social, né, a participação da sociedade nas políticas públicas, né, no ciclo das políticas públicas, nós temos a Lei de Acesso à Informação, né, em que os cidadãos podem acessar informações relevantes para aquela realidade, né, o orçamento participativo, quando a sociedade participa da tomada de decisões de onde vai ser alocados os recursos, né. Claro que a gente pode questionar criticamente, inclusive, todos esses mecanismos e ver se eles de fato funcionam, mas estão previstos na Constituição, né? As audiências públicas, né, em que o poder público convoca a sociedade para discutir problemas, né? Os conselhos gestores, em que a sociedade participa efetivamente da administração, da gestão de equipamentos públicos, né, de políticas públicas, seja no campo da educação, meio ambiente, lazer, saúde, né? Todos esses são mecanismos que a sociedade pode utilizar para participar das políticas públicas, né? Desse grande ciclo das políticas públicas. É claro que, observando criticamente, né, esse ciclo das políticas públicas no Brasil, essas ferramentas, esses instrumentos de participação social, a gente pode ali identificar problemas, né, na participação, identificar problemas na execução, né, e é isso um pouco o que a gente pode fazer ao longo dessa nossa disciplina, Política e Organização da Educação Brasileira, que é não só entender a política pública educacional no Brasil, mas entender, e acho que o nosso grande desafio, entender os problemas da política educacional, né? Entender aquela dimensão política da tomada de decisões, né? Entender também os problemas administrativos de colocar em prática as políticas públicas. Tudo isso vai permear aqui as nossas discussões nas próximas aulas. É isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida me procurem. Um grande abraço e bons estudos.